O meu nome é Edna, eu sou pós-doutoranda pelo programa de pós-graduação em filosofia da Unesp de Marília. A minha supervisora é a professora Marionice Gonzalez, a quem eu gostaria de agradecer. Gostaria de agradecer também a professora Mariana Broins, que sempre generosamente nos ajuda. Agradecer também ao Dr. Rômulo Maldonado, com quem eu estou escrevendo um artigo sobre o tema que eu vou apresentar hoje. Então, também queria agradecer aos membros dos grupos GAEC, CLEI e Opiladin, do qual eu também faço parte. Então, o tema da apresentação é privacidade e autonomia na era de Big Data. A existência de uma sociedade continuamente observada e vigiada deixou de ser uma possibilidade para se tornar uma forte tendência na atualidade, né? Então, a vigilância e o controle governamental e empresarial são hoje uma realidade tornada possível pelo desenvolvimento da inteligência artificial, Big Data, internet das coisas, computação ubíqua e pelas tecnologias de comunicação e informação de um modo geral. Então, pensando nesse cenário da sociedade da informação, que temos por objetivo analisar alguns dos desafios atuais colocados pelas técnicas de análise de Big Data e outras tecnologias pervasivas quanto às questões de privacidade e autonomia no que concerne ao controle de dados pessoais, né? Então, essas tecnologias pervasivas, elas permitem a captação e manuseio dos rastros digitais deixados pelas pessoas no seu dia a dia, em um ambiente cada vez mais tecnológico ou dependente da tecnologia, né? Esses rastros, eles podem consistir em dados pessoais, que nesse contexto se referem àquilo que identifica ou individualiza uma pessoa, como dados de consumo, dados médicos, dados de navegação, dados de créditos, geolocalização e assim por diante, né? Então, atos corriqueiros do nosso dia a dia, como se comunicar pelas redes sociais, usar um aplicativo de celular, fazer uso de um site de busca, já nos coloca em interação com o universo de Big Data. Daí vivemos hoje nessa chamada sociedade da informação, ou era de Big Data, em que tudo ou quase tudo é datificado. Esse constante estado de vigilância a que estamos diariamente submetidos, independente de nossa consciente anuência ou não a ele, tem suscitado muitas reflexões de cunho ético. Então, por exemplo, apesar de muitas das possibilidades apresentadas pelas tecnologias informacionais serem atrativas, trazendo facilidades, não só para o mundo dos negócios e organizações, mas também para a ciência e mesmo para a vida cotidiana, tais facilidades conduzem a uma aceitação muito profunda e generalizada desse tipo de tecnologia, de modo que não apenas desfrutamos delas, mas nos tornamos seus dependentes, né? Então, é justamente devido a esse motivo de dependência que, de uma perspectiva ética, não se pode deixar de refletir, analisar sobre possíveis perigos trazidos pela era de Big Data. Na era de Big Data, as pessoas se tornam presas fáceis para o controle e manipulação, tendo em vista a identificação, mesmo que mecânica,
de seus desejos de compras, preferências partidárias, propensões religiosas e de uma miríade de outras informações. Então, embora existam tecnologias específicas para criar bancos de dados que alimentam os Big Data, em geral, o recurso a estes recorre em função de um uso secundário de bancos de dados já existentes para outras finalidades, né? Então, por exemplo, quando preenchemos um cadastro ou um formulário online para fazer uma compra, nós podemos estar alimentando os Big Data. Ou seja, as informações ali disponibilizadas podem ser reutilizadas para propósitos muito diferentes daqueles que lhe deram origem, né? Além disso, mesmo quando não se está conscientemente conectado à rede, tem-se a vida observada, pois dispositivos eletrônicos que captam dados estão espalhados nos mais diversos ambientes e de várias maneiras nos produtos tecnológicos dos quais nos servimos de maneira quase que inescapável, né? Então, nós estamos perdendo o nosso direito a... Não está passando, não, que eu desci. A privacidade, nós estamos perdendo o nosso direito à privacidade. Então, lembremos que a privacidade, em sua concepção clássica, é entendida como o direito de ficar só ou ser deixado só. Nesse sentido, a proteção da privacidade dos indivíduos significava a garantia de seu isolamento, anonimato, sigilo. Por exemplo, no artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, lê-se: ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Como o uso das TIC, Big Data e outras tecnologias pervasivas com o intuito de satisfazer interesses, sejam eles ideológicos ou comerciais, ameaça esse direito da pessoa à privacidade. Na sociedade da informação, o conceito de privacidade precisou ser ressignificado, né? Então, assim, privacidade passou a ser concebida também de forma funcional como o direito de manter o controle sobre as próprias informações, né? A privacidade passou, então, a ser considerada o direito de controlar aquilo que os outros utilizam de informação sobre você, né? Mas como ter na prática controle sobre os nossos dados e informações na era de Big Data. Nós reconhecemos que a vigilância e outras formas de má utilização de dados não são problemas novos, né? Entendida como a utilização de meios para observação e outras formas de atenção sistemática dirigida a um alvo, que pode ser uma pessoa, situação ou fenômeno, a vigilância é um antigo recurso de controle e, enfim, de poder. Mas com os Big Data, tem-se um arrojamento decorrente desse recurso. Os Big Data têm alimentado o potencial da vigilância pela onipresença da tecnologia digital, que desempenha agora um papel fundamental na vida diária das pessoas. Para Bauman, a vigilância é um dos pilares da modernidade e, juntamente com ela, sofre transformações ao longo do tempo. A pós-modernidade, ou modernidade líquida em sua terminologia, traz consigo uma vigilância também líquida
que silenciosamente se espalha por toda parte, adentrando os vários setores da vida. Na modernidade líquida, com a ascensão dos Big Data, foram alteradas também as relações de poder. O poder agora se manifesta em um espaço global e extraterritorial, tendo seu alcance ampliado e gerando grande incerteza, haja vista que apenas se sabe que ele é exercido por aqueles que detêm os dados, né? Mas quem são eles, né? Ironicamente, à medida que detalhes de nossa vida cotidiana se tornam cada vez mais acessíveis ao poder vigilante, as atividades de vigilância se tornam para nós, de modo proporcionalmente inverso, menos transparentes e difíceis de discernir. Nas palavras de Lyon, se Bauman está certo, fechou-se a cortina de uma era de engajamento mútuo, em que administradores e administrados confrontavam-se. O novo espetáculo é um drama mais ardiloso, em que o poder pode mover-se à velocidade de um sinal eletrônico. Então, assim como Lyon, nós não queremos sugerir que a obscuridade da vigilância líquida seja necessariamente intencional ou, como se diz, conspiratória. Acreditamos que, pelo menos, parte da dificuldade do entendimento dos novos mecanismos de vigilância reside no caráter tecnicamente sofisticado dos algoritmos que eles utilizam, né? Então, e também do complexo fluxo de dados nesse contexto de Big Data. Além disso, a replicabilidade, que é um dos cânones da ciência tradicional, se vê limitada não só pela transitoriedade dos dados, mas também pelo sigilo que envolve a competição comercial e as questões de segurança. Outro ponto a ser destacado é que talvez a maior inovação do uso de Big Data esteja no trato de dados em tempo real. Tem-se uma variável em tempo real fornecida, por exemplo, por consultas em mecanismos de pesquisa, como o Google, monitoramento dos sinais de celulares pelas teles ou do uso de cartão de crédito, por exemplo. O fluxo de dados desses sistemas é praticamente contínuo e agora podem ser analisados concomitantemente à sua geração por técnicas de análise de Big Data. Então, para entendermos tal procedimento, consideremos o exemplo da política de contenção do Covid-19. Então, recursos de Big Data, sobretudo no Oriente, onde já eram usados cotidianamente, estão sendo utilizados recentemente como uma das ferramentas fundamentais para conter a expansão da expansão pandêmica do Covid, né? Através, por exemplo, do monitoramento da adesão à medida preventiva de isolamento social. Então, a ideia é inibir a mobilidade de pessoas em caso de suspeita de contaminação e proibir efetivamente a mobilidade daqueles que comprovadamente estão infectados, né? Impedindo assim a transmissão e proliferação, enfim, do vírus. Na China, adotou-se o uso de códigos, né, uma espécie de chave para entrada em transportes, por exemplo, repartições e outros ambientes fornecidos por um aplicativo em smartphone, cujo sistema cruza dados de ministérios como da saúde, do transporte, de organizações comunitárias, empresas e assim por diante.
Então, por meio do API, é dado o grau de risco apresentado por uma pessoa, ilustrativamente como código vermelho, amarelo ou verde. E assim ela fica sujeita às correspondentes medidas de segurança e isolamento. Então, exemplarmente, o caso de controle da pandemia do Covid, por parte das políticas públicas, tem gerado um dilema, né? Aceitar ou não uma ampla redução dos valores de liberdade e de privacidade dos cidadãos em troca de uma maior proteção do Estado. Então, esse é um exemplo, nós recorremos a um exemplo de política pública, né? Mas empresas comerciais também usufruem de técnicas de análise de Big Data para tratarem dados em tempo real, né? A adaptabilidade instantânea dos anúncios de sites comerciais com base, por exemplo, no comportamento do indivíduo na web, é exemplar desse tipo de procedimento, né, e facilidades do Big Data. Então, para lidar com esse problema da invasão da privacidade, na literatura especializada, a abordagem mais comum consiste em explorar a criação ou aperfeiçoamento de estatutos e regulamentos governamentais. Consideramos tal passo importante, se não necessário, e eficaz em certos aspectos, mas não suficiente para impedir a violação da privacidade. Assim como a lei que sustenta o direito à dignidade da pessoa humana, não garante efetivamente a mesma dignidade a todas as pessoas, né? O fato também de que alguns agentes nem sempre respeitam os limites impostos por controles regulatórios, sugere que uma nova regulamentação para atender aos desafios da sociedade da informação deve tentar antecipar os problemas e não esperar que eles se materializem. Para alguns outros pensadores, outra saída para o problema da violação da privacidade e o controle dos dados pode estar no direito privado. Então, contratos de empresas com fornecedores, outras empresas e indivíduos, por exemplo, podem oferecer respostas mais rápidas a alguns dos desafios da era de Big Data. Então, a tendência em curso da autorregulamentação do setor, independentemente da regulamentação governamental, pode vir a se tornar o padrão vigente nessa área. Existe ainda especulações sobre esquemas para monetizar os dados privados das pessoas, né? Para que elas possam vendê-los quando, se for o caso, de seu interesse. Mas isso também está, pelo menos por enquanto, só no plano de especulação, né? Mas seja como for, parece haver consenso na literatura geral sobre a importância ou obrigatoriedade da transparência. Então, corporações públicas e privadas que mantêm bancos de dados pessoais devem ser transparentes a respeito de como e o que sabe sobre as pessoas, o que nem sempre ou quase nunca acontece. Então, indo já para as nossas considerações finais, apesar de produzirem bons frutos para o mundo dos negócios, ciência e tecnologia, vida cotidiana e governo, os Big Data também apresentam grandes desafios éticos a eles. As técnicas de análise de Big Data têm se tornado muito difundidas, intrusivas e difíceis de entender.
Como a sociedade informacional pode se proteger de possíveis maus usos, né, indevidos ou abusivos de Big Data? Como definir sistemas regulatórios para o que é social ou legalmente aceitável nesse novo contexto de Big Data? É prudente que não apenas filósofos e legisladores, mas governantes, empresários, cientistas, consumidores e cidadãos em geral dediquem atenção não só às implicações econômicas, mas, sobretudo, às éticas trazidas pelo uso de técnicas de análise de Big Data. Tal dedicação não garante, mas ao menos aumenta as chances de que essas tecnologias e técnicas de Big Data tenham uma utilização eficaz e pautada na responsabilidade social. O objetivo também deve ser capacitar os usuários a terem maior entendimento e controle sobre o acesso e o uso de seus dados. A parte educacional eu acabei cortando, mas é bastante relevante. Então, propomos que, se não podemos frear ou alterar o rumo tomado pela sociedade da informação, podemos, ao menos, intervir no estabelecimento de regulamentação tecnológica, visando salvaguardar a privacidade individual, bem como a autonomia da pessoa humana. Nossa proposta transcorre, então, em termos de regulamentação tecnológica, não apenas proteção legal de dados, né? Ou seja, exigência de desenvolvimento de tecnologias voltadas estritamente para o controle do uso de Big Data e outras tecnologias pervasivas em uma espécie de contrapartida. Então, ou seja, eu acho que não confiamos na mão pesada do Estado, tampouco na mão invisível do mercado, para autorregular a coleta e uso de dados, ainda mais dos dados pessoais, né? O mais prudente talvez seja confiarmos em nossa própria mão, né? Que ela sempre tentará alcançar, de fato, o nosso interesse. Então, ou seja, é tempo de desenvolvermos ou pedir o desenvolvimento de tecnologias também preventivas, né? Já que a era de Big Data está apenas começando e, apesar das facilidades e os ganhos que ela traz, existem certos riscos, certos perigos que precisam ser enfrentados com certo realismo, vamos dizer assim. Então, é isso a apresentação, as principais referências são essa, Bauman, Schomberger, Mill, Rodotà, e obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada pela apresentação, Edna. Nós temos 4 minutos para perguntas. A Mariana fez uma observação aqui. Ela escreveu: houve um escândalo na semana passada sobre a venda de dados de usuários da área azul em São Paulo, o que culminou na censura da imprensa alternativa que denunciou, no caso, a GGN. Ela não foi uma pergunta, né? Foi só um comentário que ela colocou. Posso fazer uma pergunta, por Pode. favor? Edna, muito obrigada pela sua apresentação. No final, você disse que entre o descaso típico da lógica do mercado
e a mão pesada do Estado, você achava que havia uma terceira alternativa, que seria a autoinstrução tecnológica, né? Enfim, mas realmente eu vejo como fundamental a regulação não apenas estatal, mas transnacional, porque Sim. dado o caráter ubíquo dessas, enfim, dos atores, e usuários dessas tecnologias pelo mundo afora, realmente eu acho que iniciativas pessoais, individuais, são importantes e fundamentais, mas não bastam. O que você acha sobre isso, Edna? Sim, que a apresentação não dá para explorar tanto, né? Mas em algum momento eu devo ter falado, pelo menos eu pensei ter falado, que eu acho a regulamentação necessária, né? Importante, se não necessária, mas não suficiente, porque a gente tem inúmeras tentativas de aprimoramento dessas leis, mas nem sempre isso garante a efetividade, né, do respeito. Então, tem uma possibilidade que eu acho promissora, juntamente com essa regulamentação, principalmente essa supranacional, sabe, essa que ter desenvolvimentos de tecnologias de controle de prevenção desse tipo de mau uso. Então, às vezes se investe muito no desenvolvimento da tecnologia em si, mas sem a preocupação ética, né? Então, se a gente trazer para o desenvolvimento tecnológico preocupações éticas, então vão ser criadas, né, podem ser criadas tecnologias voltadas para atender, porque é um rumo inegável, né? Traz benefícios, ninguém quer deixar esse mundo tecnológico. Então, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, em um sentido amplo, né? Não só mercadológico, visando lucro, mas atender à necessidade básica do ser humano, dignidade, privacidade e autonomia, né? Então, é nesse sentido que eu considero muito importante a atividade da academia e das pessoas em geral de cobrar também desenvolvimento de tecnologias com esse perfil ético. Né? Eu não sei se eu fui clara. Obrigada. Muito obrigada, Edna. Obrigada pela apresentação, pelas perguntas.